Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos estar lendo o versículo de número 1, o versículo de número 2, o versículo de número 10 e o versículo de número 11, onde Deus vai falar comigo e com você nesta noite. E o tema da mensagem que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração chama-se: obediência gera a vitória. Você crê nisso, irmão? O que gera a nossa vitória é a obediência. E vamos aprender aqui com este homem o segredo de obedecer quando nós recebemos a orientação de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Quando nós obedecemos, nós alcançamos a vitória. Então eu gostaria que eu e você prestasse bastante atenção no que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Todos acharam? E diz assim o primeiro versículo: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Agora o 2. Então, não, versículo 2, por favor. É o 2. Depois o 10. Sim. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram pressas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Irmãos e irmãs, preste atenção. O que tem ficado em nossa casa? O segredo da vitória aqui se iniciou através desta menina. Amém? Dando continuidade. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler que Naamã era um homem muito respeitado por muitas pessoas. Naamã era um homem respeitado até pelos seus inimigos e adversários. Tinha também o respeito do seu senhor, que era o seu rei, e o principal, Deus dava vitória a Naamã.
estava ali ouvindo o louvor e o Espírito Santo falou ao meu coração: não importa a qualidade que eu e você temos, não importa a posição que eu e você temos na sociedade, no profissional, no ministério, nós seremos sempre dependentes de Deus. E a qualidade de Naamã, um homem de conceito, aonde Naamã chegava, ele tinha um conceito. Na linguagem hoje nossa aí fora, quando você é uma pessoa boa, todo lugar que você chega a pessoa fala: esse aí, essa aí tem conceito. Pode deixar ele chegar, porque ele tem conceito, ou ela tem conceito. Então aonde Naamã chegava, as pessoas tinham a alegria de o receber. Esta era a primeira qualidade. Segunda, era herói na guerra. A maioria das vezes, irmão, quando Naamã enfrentava uma batalha, uma guerra, ele saía como herói. Vou abrir um parênteses, que o Espírito Santo me fez uma pergunta. Nas guerras que você tem enfrentado, você tem se saído como herói? Responda para você mesmo, que eu responda para mim mesmo. Quais são as guerras que eu e você estamos enfrentando no dia a dia da nossa vida? E quando nós saímos dessas guerras, em que posição nós estamos saindo? Heróis ou derrotados? Existem duas coisas: ou você sai como herói, ou você sai como derrotado. E a qualidade deste homem era herói na guerra. Terceiro, ele era um comandante bem sucedido no exército que ele liderava. Pergunta para mim e para você: será que nós estamos sendo bem sucedido naquilo que Deus está nos dando para liderar? O que Deus me deu para liderar? A minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha vida profissional, a área espiritual, porque Deus te dá algo e você tem que aprender a liderar aquilo que Ele tem te dado. E Naamã era um homem que era bem sucedido. Tudo que ele fazia, ele conseguia o quê? Se destacar. Será o que eu e você estamos fazendo? Estamos sendo bem-sucedidos? Esta é a pergunta que o Espírito Santo faz a mim e a você nesta noite. Às vezes nós temos diversas qualidades, diversos talentos, mas será que nós estamos sendo bem-sucedidos? Primeiro estou te mostrando as qualidades que este homem tinha, mas vai vir também um momento difícil que ele teve que superar. Como os momentos difíceis estão vindo sobre mim e você, e de que formas nós estamos
nos posicionando para superar. Então vamos lá. O que nós aprendemos com a história de Naamã? Primeiro, a cura de Naamã vai nos mostrar que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos. Você crê nisso, irmão? Qual foi o maior projeto que Deus realizou em meio a tudo que Ele fez? Um homem. De tudo que Deus fez, Deus usou o quê? A palavra. Mas quando Deus foi criar o seu maior projeto, Ele utilizou a sua mão, porque seria o maior projeto que Deus podia fazer. E o homem optou por escolhas que se distanciaram o filho do pai, a criatura do Criador. E hoje não está diferente. Nós vemos os acontecimentos a cada dia estão se distanciando o homem de Deus. E Deus está disposto a perdoar o homem, a salvar o homem, e a salvação é para todos. Como isto veio acontecer? Quando Deus enviou Jesus Cristo, trouxe a mim e a você o perdão e a salvação. Independente de posição social ou nacional, Deus quer nos salvar. Como trouxe a salvação a Naamã, por tudo que ele enfrentou, no final da sua história, ele reconhece que não há outro Deus a não ser o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Agora, qual era a dificuldade de Naamã? Qual é a sua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Primeiro nós falamos de qualidades, como eu tenho, como você tem, como nós temos. Agora eu pergunto, qual é a sua, a minha, a nossa dificuldade? Em meio a tudo isso que nós estamos lendo e ouvindo, Naamã tinha uma dificuldade. E qual era a dificuldade? Ele era leproso. Você já parou para analisar? Mesmo ele sendo leproso, ele estava na batalha. Mesmo naquela época, as tradições mandava isolar os leprosos, mandava separá-los para não contaminar os outros, porque a lepra pegava. Existia até o arraial dos leprosos, e eu estava analisando e pesquisando. Um leproso tinha que se manter a 2 metros de distância de outras pessoas
que não tinha lepra. Por trás de toda a couraça que estava sobre Naamã, escondia a maior dificuldade que ele estava enfrentando. A lepra era um dos seus maiores inimigos que ele não conseguia vencer. Faço a pergunta para mim e para você. Nas nossas dificuldades, qual tem sido o maior inimigo que nós estamos tendo dificuldade para vencê-lo? Eu imagino que quando Naamã chegava em seus aposentos, ele se despia de toda a roupa e olhava no espelho e começava a ver aquelas manchas no seu corpo arredondada. E eu estava pesquisando, a lepra tirava toda a força dos braços e das pernas. Aí eu pergunto para mim e para você, como que este homem ia enfrentar uma batalha, os seus inimigos, sendo que o maior inimigo estava sobre ele e tirava as suas forças, as forças dos seus braços, as forças das suas pernas. Mas o segredo era que Deus sustentava ele. Só que ele ainda não tinha uma experiência profunda com Deus. Talvez você olha muitas pessoas lá fora que são bem-sucedidas, que a maioria das vezes as coisas para eles dão certo. É porque Deus tem um plano. É porque Deus tem um projeto. É porque Deus tem um propósito. Como na vida de Naamã. O que Naamã passou a ser. Então vamos lá. Era comandante do grande exército da Síria. Agora, a oportunidade para gerar um milagre. Quando o exército saiu para a batalha, a menina ficou na casa de Naamã. E ela falou assim: se o meu senhor conhecesse o profeta que serve ao Deus poderoso, que pode mudar a sua história. O que acontece? A notícia chega ao ouvido de quem? De Naamã. Eu pergunto para mim e para você, como que a notícia do Salvador Jesus Cristo chegou a mim e a você? O que temos em casa? O que você tem aí agora, na sua casa?
Casa não é aquela que eu e você moramos. Casa é o nosso corpo, aonde é o templo e a morada do Espírito do Deus Altíssimo. E Ele nos pergunta neste momento: o que você tem em sua casa para que o milagre seja gerado? A menina falou: ai, se ele conhecer o meu Senhor. Muitos precisa e necessita de um milagre, mas precisa conhecer o Senhor, como Naamã conheceu. O versículo 11 que nós lemos, põe no 10 para mim, por favor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Irmãos, quantas vezes eu e você estamos passando por momentos difíceis e Deus envia alguém e traz a mim e a você uma palavra. E nós ficamos assim: ah, mas eu estava esperando Deus falar comigo. Irmão, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Eliseu tinha a certeza em quem ele servia. Não era preciso o profeta sair da sua casa e ir até Naamã. Ele chegou e falou assim: ó, mensageiro, vai lá em Naamã, fala com ele que o segredo do milagre dele é: mergulha 7 vezes no Jordão. Qual é o tema da mensagem? A obediência gera um milagre. Quantas vezes Deus já enviou um mensageiro ou uma mensageira até a porta da nossa casa, até a nós, e nós não obedecemos. Ele chegou e falou: mergulha. Ele pediu alguma coisa demais? Sim ou não? Não. Ele só falou: mergulha. Eu pergunto para você, qual é a dificuldade que eu e você encontramos em mergulhar? Se eu não sei mergulhar direito, eu vou pular. Se eu não sei pular, eu vou dar uma bomba. Se abraça o joelho e pula. Ele está mandando: mergulha. Porque através do mergulho, o milagre vai começar a ser gerado. O milagre não estava no mergulho. O milagre estava na atitude de Naamã. Talvez muitas pessoas podem interpretar que a água que curou Naamã era a obediência, porque o Jordão era um rio pequeno, 3 metros de largura por 30 de comprimento. Era pequeno e sujo. É a mesma coisa eu chegar no Rio Paraibuna e Deus falar assim: pula. Porque quando você chegar do outro lado, o seu milagre está te esperando. Aí eu vou falar: mas Deus, Rio Paraibuna, toda a cidade é deslocada aqui. Não é o rio, é a forma que vamos receber a mensagem.
Se você for ver o versículo 11, olha o que diz o 11. Porém, Naamã muito se indignou. Ele ficou nervoso. Ele se irou. Deus só quer que nós obedecemos, irmão. Deus é simples. Deus gera milagres extraordinários na simplicidade. Não era necessário o profeta ir até ele, porque aquele milagre era pequenininho diante o Deus que ele servia. Ele falou assim: mensageiro, vai lá e passa só mensagem. Porque quando ele concluir o último mergulho, ele sairá curado. Há quanto tempo eu e você estamos lutando para receber uma vitória? Sabe por que muitas vezes eu e você não alcançamos ainda? Porque não obedecemos o mensageiro que já chegou até a mim e a você. Porque a ordem do profeta já foi dado. Quem é o maior profeta hoje? O Eu Sou, o Todo-Poderoso já mandou a mensagem. Só que nós estamos esperando o maior profeta vir até nós. Deus é simples, irmão. Deus enviou um homem simples para transmitir a mensagem. Mas como ele era um homem de posição, ele se indignou. Não, o profeta fez pouco caso de mim. Eu sou o capitão, eu sou um homem, herói, eu tenho conceitos, e ele fez pouco caso de mim. Foi embora. Quem estava perdendo? Naamã ou o profeta? Então vamos lá. Primeiro mergulho. Renúncia. Que está 2 Reis 5:1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Ele tinha que renunciar. Quer alcançar a vitória? Temos que renunciar às posições que ocupamos, para que eu e você alcancemos a vitória. Primeiro mergulho, renuncie tudo. Sabe o que acontece hoje? A humanidade não quer renunciar àquilo que tem distanciado o homem de Deus. O que eu e você hoje precisamos renunciar em nossas vidas. Não é porque eu tenho 20 anos de convertido que eu não preciso renunciar. Naamã teve que renunciar. Primeiro mergulho. Renuncie tudo. Largue tudo de lado e se entregue ao Senhor. Segundo o mergulho, fé, que está em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. O que Naamã tinha que pôr e executar?
sua fé. Primeiro, eu renuncio ao mundo, coloco a minha fé em ação. Assumir sua fé diante o problema que estamos enfrentando. Quando eu e você passamos momentos difíceis, parece que a fé foge. É mentira? Você entra em desespero. Você às vezes anda para um lado, para o outro, sem um rumo. E na hora que enfrentamos problemas, é que a nossa fé tem que ser acionada, tem que entrar em execução. Temos que ativá-la quando estamos enfrentando o problema. Foi o que aconteceu. Naamã, segundo mergulho, põe a fé em prática, porque sem fé nós não agradamos o Senhor. Talvez aqui está a resposta que você estava buscando. Por que que eu e você ainda não alcançamos vitória naquilo que estamos buscando? Porque não estamos exercendo a fé necessária. Porque para agradar a Deus tem que ter fé. Para promover o impossível se tornar possível, tem que exercer a fé o quê? Sobrenatural. Porque a fé natural não vai promover milagre. Mas a sobrenatural vai tornar possível o que estamos buscando. O que Naamã estava buscando tinha que passar pela sua fé. Terceiro mergulho, gratidão. 2 Reis 5:5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava lendo este versículo? As pessoas hoje, pastor Moisés, querem comprar o seu milagre. As pessoas hoje querem pagar pelo milagre. Porque Eliseu era profeta de Deus. Hoje, muitos profetas que estão em cima do altar estão cobrando pelo milagre. E Naamã achou que ia comprar o profeta Eliseu, levando tudo que nós acabamos de ler. O Espírito Santo falou comigo: a graça não tem preço. A cura e a salvação não se compra com ouro e com prata, mas sim foi comprada com sangue. Jesus, como cordeiro, derramou o teu sangue para nos comprar.
e de graça recebemos todos os benefícios de Deus para as nossas vidas. Só que tem pessoas que querem comprar o seu milagre. E tem milagres que têm variações de preço. O preço do meu, do seu, do nosso milagre já foi pago quando Jesus foi crucificado. Foi pago o preço que ouro e prata não compra nunca mais. Porque foi derramado sangue para eu e você recebermos de graça. Graça é favor não merecido. E as pessoas hoje estão vendendo milagre. Estão deixando as ovelhas no osso. Sabe o que está acontecendo hoje? Os altares viraram partilheiras, aonde Jesus foi colocado e está sendo vendido. Quem paga mais, leva. E estão esquecendo o que a Bíblia nos diz. Quem gera milagre é o Senhor, e mediante a nossa fé, o segredo, a chave que abre o céu para o milagre vir sobre mim e você está na nossa mão. Só que muitos estão vendendo Jesus. O que der mais, recebe mais. Se eu dou de graça, eu recebo de graça. É isso que Jesus quer nos ensinar. Você dá de graça aquilo que você recebeu de graça. E você cumprindo a palavra, o Senhor vai prover, e mediante as nossas necessidades. Como Naamã. Eu vou lá, vou pagar o profeta, ele vai me passar na frente de todo mundo e eu vou sair curado. 2 Reis 5:15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ele queria pagar Eliseu, como muitos hoje estão sendo pagos. Eu não posso nada, eu não faço nada. Se eu faço uma oração e alguém recebe um milagre, o mérito não é meu, a glória é de Deus. Se o milagre foi gerado em você, é porque você exerceu a fé. Eu fui apenas a menina, como foi ali na casa de Naamã. O primeiro degrau, a graça veio e te alcançou. O milagre veio e te alcançou. Eu não sou merecedor de nada. A glória e a honra é do Senhor. Porque você exerceu a fé. E nós
unificamos em uma só fé. E um milagre aconteceu, irmão. Só que hoje, os profetas estão orando, os milagres estão acontecendo, e eles estão dizendo assim: se eu não orar, não acontece. Se eu não fazer, não acontece. Quem faz e quem pode é Deus. Eliseu não aceitou a oferta que fora oferecida. Quarto mergulho: obediência. Como está a nossa obediência perante a palavra? 2 Reis 5:10. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás purificado. O segredo aqui era obedecer, irmão. Só obedecer. O lugar do milagre, Jordão, rio pequeno e sujo, era preciso, exato, certo e definido o 7 mergulho. Era o que? Exato, o 7 mergulho. Tinha que concluir os 7 mergulhos certo para definir o milagre. Será que estamos fazendo as coisas na ordem certa para sermos abençoados? 5º mergulho: humildade. Versículo 11 e o versículo 12. Porém, Naamã muito se indignou. Cadê a humildade? Hein? A humildade. Você já viu quando um líder nosso vem nos orientar? Às vezes nós saímos nervosos, né? Marchando alto, falando assim: eu não volto mais nessa igreja. O pastor chamou minha atenção e não chamou sua atenção. Ele está te orientando. Orientação é para que você não caia num abismo, não caia no buraco. E ele se indignou. E se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá a passear em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Tem gente que quer ser corrigido, massageando o ego dele, né? Ó, você está pecando, mas você é uma bênção. Não, irmão, se eu estou pecando, se eu estou errando, a obrigação do meu líder é me repreender, é me orientar, para que eu não continue a prática do erro. Só que às vezes a humildade foge de nós e nós saímos indignados. Versículo 12: não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Irmão, não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Irmão, as pessoas estão escolhendo a forma para ele ser abençoado. Ele queria escolher o rio, irmão. Quem estava com problema? O profeta ou Naamã? Naamã. Às vezes eu e você estamos enfrentando problema
nós queremos escolher o lugar para resolver o nosso problema. O único lugar que resolve os nossos problemas é nos pés do Senhor Jesus. Não é rótulo de igreja, não são templos luxuosos, como muitos estão escolhendo. O segredo é ir aos pés do Senhor, humildade, obediência a quem pode fazer. Só que muitos de nós citamos: se eu for na igreja tal, lá tem o pastor tal, a pastora tal, vai orar para mim e eu vou ser abençoado. Ei, a chave de toda a vitória está nas tuas mãos. Só que muitas das vezes eu e você não sabemos utilizar a chave que dá toda a vitória à nossa vida. Nós queremos galgar em outras pessoas. Jesus nos deu a chave. E nós vamos ler um versículo onde você vê que nós temos a chave para abrir todas as portas e vencer os problemas que enfrentarmos. Humildade faltou em Naamã. As situações da vida é para nos ensinar a ser humilde para receber o milagre. Quer acabar com a pessoa arrogante? É quando ele é envergonhado. Envergonhado de que forma? Quando alguém dá uma palavra e coloca ele no seu lugar. Quando Naamã estava voltando, olha como que Deus é tremendo. Deus veio disposto a perdoar, a salvar a todos. No meio da trajetória, um dos seus soldados falou assim: meu senhor, meu capitão, ele não te pediu nada demais. Ele só pediu para você mergulhar. Por que você está tão indignado por simplesmente um mergulho? Desce da sua postura. Larga tudo que você assumiu até agora. Seja humilde, porque você precisa. Você está voltando para casa, mas está leproso. Você vai morrer. Mas não quer ser humilde para alcançar o milagre. Quando ele ouviu o céu falar, quebrou o orgulho dele. Ele se lançou em arrependimento e voltou. Às vezes eu e você temos que quebrar o nosso orgulho e voltar lá atrás e ser humilde, consertar coisas para que lá na frente sejamos vitoriosos. É por isso que Deus permite situações vir na nossa vida para moldar o nosso caráter e nos dar humildade que precisamos de quem está do nosso lado. Não podemos chegar a lugar nenhum sozinho. A Bíblia manda andar a dois. Cordão de duas dobras não se rebenta fácil. Se eu andar a dois, se eu cair, o irmão ou a irmã vai estender a mão e me manter de pé. Mas se eu andar sozinho, e dependendo do lugar que eu cair, eu não vou conseguir sair sozinho. O soldado ensinou para Naamã: você tem que ter humildade. Eu volto com você lá. Eu vou lado a lado com você lá.
E se o profeta mandou você mergulhar, porque ele crê que o Deus dele vai te dar vitória. Sexto mergulho, perseverança. É o que está faltando hoje na igreja do século 21. Perseverança. Nós queremos muitas vezes as coisas para agora, mas tem bênçãos e milagres que existe tempo. Perseverar. 2 Reis 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou-se como a carne de um menino. E ficou. Foi difícil para ele? Me responda, irmão. Você vê alguma dificuldade diante a orientação do homem de Deus aqui? Foi ele que causou todo o problema. Foi Naamã que causou toda a dificuldade. Foi Naamã que causou toda a barreira. Olha só, ele voltou, mergulhou 7 vezes. Quando saiu a última vez, que ele olhou para o seu corpo, não tinha mais aquelas manchas arredondadas. Ele não sentia mais fraqueza nos seus braços. Ele não sentia mais fraqueza nas pernas, porque a sua carne foi purificada como a de um menino. Eu e você, que colocamos dificuldades e atrasamos o agir de Deus em nossas vidas. A cada mergulho, estava ensinando Naamã que a vitória vem na hora de Deus, no tempo de Deus que Ele determina. Você está compreendendo agora que a sua vitória, a minha vitória, vai vir na hora e no tempo que Deus determinou. A minha rebeldia, a minha desobediência não vai fazer mudar a decisão de Deus, porque Ele já havia feito um projeto, Ele já tinha um propósito para a promessa se cumprir. Só que há tempo, e tempo requer de mim, de você, a perseverança, para que o milagre chegue. O último mergulho, redenção, que agora vem no versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção de teu servo. Redenção. Que a redenção é você se prostrar diante dos pés daquele que tudo pode. Eu não tenho que me lançar no pé do homem que é pecador como eu, que erra como eu, que é falho como eu, que tem defeito como eu. Mas a minha redenção
tem que ser aos pés daquele que foi transpassado no madeiro com prego. E quando você se lança em redenção, as suas mãos palpa os pés que foi perfurado para trazer a mim e a você o perdão, a salvação, a vida eterna com o Senhor Jesus. Redenção. Preste atenção, o último mergulho, redenção, reconhecer que em toda a terra existe um só Deus. E qual é esse Deus? O que se revelou em Êxodo 3, na sarça, quando ele chamou Moisés e falou assim: eu sou. Este é o meu nome, eu sou, de geração em geração, de memorial a memorial, eu sou o único que dá a redenção, que dá o perdão, que aceita o pecador de volta. Um comandante se rendeu a um Deus todo-poderoso. Não importa as posições que temos hoje assumidas, vai chegar um dia que eu e você teremos que nos render ao todo-poderoso, como a Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Naamã, sendo comandante, sendo qualificado, com todos os dons e talentos, ele reconheceu que tinha que se render a um que era maior do que ele, e que resolveu o seu problema. Conclusão: se entrega hoje na mão do Senhor e seja perdoado e transformado pelo poder do Senhor Jesus. Obedecer hoje é o grande segredo da vitória para a nossa vida espiritual, família, saúde, profissional. Sempre vai haver opositores dizendo que você não vai conseguir. Sempre vai ter. Sempre tem os opositores. Tem opositor dentro da sua casa, do seu próprio sangue. Tem opositor dentro da igreja. Tem opositor onde você trabalha. Aonde você for, vai ter um opositor que vai falar assim: você não consegue, você não pode, você não tem condição, você não é capaz. Mas agora eu vou te mostrar, para você mostrar para o opositor o que a Bíblia diz para mim, para você. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha aí, os opositores vai ter que engolir só. Filipenses 4:13. Escuta aí, opositores. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E vamos mais. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá?
agindo Deus na sua vida, na minha vida, quem vai impedir? O opositor vai impedir? Não, porque quem age por mim, por você, é Deus, é Deus. Romanos 8:37. Isso é para os opositores. Isto é para os opositores que olha para você e diz que você não é capaz. Está dizendo assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Para encerrar, Isaías 41, versículo 13. Amém? Isso é para os opositores, que olha para você e diz que você não é capaz. Olha agora. Por quê? Eu. Quem é eu? É eu? Não. É o pastor? Não. É o Deus Todo-Poderoso. O mesmo que falou com Moisés, fala comigo e com você. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isso é para os opositores ouvir e engolir seco, que Deus age por mim e por você. Nós não temos a força e a capacidade de fazer, mas quem está conosco é forte, é capaz de fazer tudo e muito mais que possamos imaginar. Amém? Obediência gera milagre. O segredo está em obedecer. Só isso. Não é você sacrificar, não é você pagar preço, não é você ficar descabelando, não. É obedecer. O mensageiro falou a mensagem com você, é de Deus, vem da palavra, o Espírito Santo está no meio. Obedeça. Porque você obedecendo, você vai sair purificado e vitorioso, como Naamã saiu. E os opositores vão ver que você serve ao Deus Todo-Poderoso. Amém?